A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, Leandro Garcia, falando sobre 3 classes de pessoas. Lembrando que vamos aqui mencionar o termo homem, mas no sentido genérico, uma referência à humanidade. Então, a primeira classe de pessoa é o homem natural. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Segunda classe de pessoas está classificada em homem espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A terceira e última classe de pessoas que nós vamos aqui falar é o homem carnal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, dada esta introdução, nós aqui compreendemos que existe essas 3 classes de pessoas: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem espiritual, ele é aquele que nós buscamos ser, mas o homem natural é aquele que nós éramos sem Cristo. Já o homem carnal é o homem que, após passar pela regeneração, inclina-se para as vontades carnais, desejos carnais, regressando ao seu estado natural, de forma que absorve e adere à escolha de ser desobediente aos princípios divinos. Mas aqui falando sobre o homem natural, segundo as Escrituras, nós percebemos que este homem é a pessoa sem a regeneração, governada pelos seus próprios instintos naturais, conforme 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 12, que está escrito assim: mas estes, como naturais, animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem, e hão de perecer em sua própria corrupção. Então aqui Pedro está dizendo que o homem natural é como animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem, e hão de perecer em sua própria corrupção. Além de não agir racionalmente, eles falam mal daquilo que não entendem, criticam o que não compreendem. Tal pessoa demonstra não ter o Espírito Santo de Deus, conforme a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 9, que está escrito assim. Olha o que Paulo escreveu aqui no capítulo 8, versículo 9 da carta aos Romanos. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o carnal ou o natural, sem passar pela regeneração, ele não tem o Espírito. E por não ter o Espírito, ele está sob o domínio de Satanás, conforme o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 18, que está escrito assim. Vou ler a partir do 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas à luz, e do poder de Satanás,
a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Então ele está dizendo aqui, para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder do domínio de Satanás. Então ele está controlado por Satanás. Ele precisa ser liberto desse domínio, desse controle de Satanás. Pois, sendo natural, é escravo da carne e de suas paixões, conforme a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 3. Que Paulo escreveu assim. Vou ler a partir do versículo de número 2. Nos quais no passado, olha aí, no passado, antes da regeneração, caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o princípio das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos, em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então aqui o homem natural, além de ser filhos da ira, classificados dessa forma, chamados desta maneira, eles andam nos desejos da carne e fazem a vontade da sua carne, dos seus desejos, das suas paixões, pertencendo assim a este mundo e estando em harmonia com ele, tornando-se então inimigo de Deus, conforme a carta de Tiago no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E o que há no mundo? João escreveu, dizendo em uma de suas epístolas, que o que há no mundo nada mais é do que o desejo, a concupiscência da carne, a concupiscência ou o desejo dos olhos e a soberba da vida. Isso é o que há no mundo, isso é o que está no mundo, isso é o que permeia e atua no mundo em que vivemos. Mas isso domina e controla a vida do homem que é natural. E por agir assim, ele rejeita as coisas do Espírito, porque ele não as compreende, não as entende, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, pois estas coisas se discernem ou se compreende espiritualmente. Em outra tradução, ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E por que ele não aceita? Porque ele não compreende, ele não entende. E por que ele não entende? Porque estas coisas só podem ser entendidas e compreendidas de maneira espiritual, ou seja, por meio do Espírito Santo. Sendo assim, a pessoa classificada como natural não consegue compreender a Deus, a sua palavra, os seus caminhos, a sua instrução, a sua direção, o seu domínio, o seu posicionamento, mas pelo contrário, ele está sujeito, controlado, dominado ao seu raciocínio e emoções, sentimentos, vontades e desejos carnais. Por isso, o homem natural, ele está completamente inclinado às suas vontades, seus desejos, e não consegue inclinar-se à vontade de Deus. E sendo assim, ele é classificado então como um homem natural. Mas o homem espiritual, que é a segunda classe de pessoa apresentada por Paulo dentro desta carta aos Coríntios,
ele já é uma pessoa que passa pela regeneração e que tem o Espírito Santo. É uma pessoa que tem a mente de Cristo, uma mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus, conforme nós podemos ver aqui, nesta mesma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, vejam que diz aqui esta carta, a partir do versículo de número 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Isso por quê? Versículo de número 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo número 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então é necessário termos o Espírito Santo, a mente de Cristo, para que possamos conhecer e discernir as coisas do Espírito, para que possamos então sermos classificados como homens e mulheres, pessoas espirituais, vivendo pelo Espírito, conforme Romanos capítulo 8, versículo de número 4 a seguir. Veja o que diz Paulo aqui no capítulo 8, a partir do versículo de número 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo número 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, que nós falamos aqui, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive, por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. Então, aquele que tem o Espírito Santo, ele está morto para a vontade, para os desejos, para as práticas carnais. Sendo espiritual, ele agora não é mais guiado, controlado pelos desejos e vontades da carne, mas ele está guiado, direcionado pelo Espírito. Versículo 14 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha a mudança. Já não é mais filho da ira, mas sim filho de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, que é papai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, então, que somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Por que isso acontece? Porque essa pessoa agora crê em Cristo, esforça-se para seguir a orientação do Espírito, que nela habita, e resiste aos desejos carnais e ao domínio do pecado. Por que resiste? Porque agora ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela, morando nela. O Espírito habita no crente.
fazendo com que ele compreenda não só a vontade de Deus, mas o entendimento de que ele agora é filho de Deus. Deve pensar como filho, agir em conformidade com a palavra, ser orientado pela palavra, não pelos seus impulsos ou pelos seus instintos, mas pela palavra de Deus, com fé em Cristo. Essa é a diferença entre o homem espiritual e o homem carnal. Como nós nos tornamos um homem espiritual? Aceitando pela fé a salvação em Cristo. A pessoa regenerada pelo Espírito, ela vive uma nova natureza, uma nova vida, mediante o poder de Deus na vida dela, mediante a regeneração. Ela passa por um novo nascimento, é renovada, torna-se uma nova criatura e obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Como isso acontece? Veja o que acontece então aqui com essa pessoa. Os passos que ela dá em direção a uma vida espiritual. Como ela sai do natural para o espiritual. Primeiro passo, ela passa por um novo nascimento. Ela nasce de novo, conforme o Evangelho escrito por João, capítulo de número 3. Olha as palavras de Jesus. No capítulo 3 de João, no diálogo que ele tem com Nicodemos. Dizendo assim, versículo 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ora, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, vos é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é preciso nascer do Espírito. Ser uma pessoa que passe pelo novo nascimento. Que seja necessário passar por isso, nasça de novo, para que ele possa dar esse passo em direção a uma nova vida em Cristo, fazendo com que essa pessoa que nasceu de novo seja renovada pela mente de Cristo. E como essa pessoa é renovada pela mente de Cristo? Passando por uma mudança de pensamento, de mentalidade. Pois o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário o homem não se conformar com este mundo, transformar pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Aí então, ele passa agora, não a andar e viver conforme os seus instintos, paixões e vontades carnais, mas sim a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tornando-se então uma nova criatura, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E por que se fez novo? Porque houve um novo nascimento. E aí então, ela obtém uma justiça divina mediante a fé em Cristo, conforme Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo de número 9. E seja achado nele, não tendo minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então está aqui, o homem espiritual, ele sai do natural
para o espiritual, dando esses passos. Quais são os passos? O passo de passar pelo novo nascimento, o passo de ter uma mente renovada, o passo de ser uma nova criatura, por meio do quê? Por meio da sua fé em Cristo, sendo justificado então por Deus. No entanto, mesmo o homem saindo do natural para o espiritual, ele pode se tornar um homem carnal. E o que é o homem carnal? O homem carnal é aquele que, mesmo recebendo uma nova vida no espírito, ele tem em si a natureza pecaminosa e se inclina a essa natureza pecaminosa, fazendo com que ele ignore a voz do Espírito e permite com que esta natureza pecaminosa venha assumir o controle da sua vida novamente, tornando-se então uma pessoa carnal, entregue às vontades e desejos carnais. Que vontades e desejos carnais? São aqueles que, mesmo passando por um novo nascimento, não produzem o fruto do Espírito, mas as obras da carne. Que obras da carne? As obras relacionadas por Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas pessoas produzem esses frutos da carne, essas obras da carne, e não produzem o fruto do Espírito. Por isso, o homem espiritual, ele não deve voltar a agir por impulsos e instintos carnais, produzindo as obras da carne, mas permanecer no Espírito, a fim de que ele produza, sim, o fruto do Espírito e permaneça espiritual. Por quê? Porque o fruto do Espírito prevalece sobre as obras da carne. E o fruto do Espírito é, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então é necessário que o homem natural, que passou a ser um homem espiritual, para que ele não volte à sua natureza natural e conscientemente pecaminosa, fazendo com que ele seja um homem carnal, ele precisa permanecer como um homem espiritual. E para permanecer como um homem espiritual, ele precisa se dedicar a produzir o fruto do Espírito, para que ele não se incline à carne, permaneça sendo guiado pelo Espírito, produzindo então o fruto do Espírito e vivendo conforme o seu novo nascimento, conforme a sua nova mentalidade, conforme a nova criatura que ele assumiu, fazendo com que ele seja então classificado como um homem espiritual. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus e um forte abraço.